Boa tarde. Em Ouro Fino e região, não existem números suficientes de eleitores para um segundo turno. Mas no Brasil, em 57 cidades, eleitores foram às urnas neste domingo. E, em função das eleições de 15 de novembro terem sido atípicas no tempo de apuração, que terminou em muitos locais na madrugada, a difusora não teve, como por tradição, os comentários políticos sobre o panorama nacional. Por este motivo, conversamos nesta segunda-feira aqui no Espaço Livre com o advogado, repórter e também comentarista político da difusora, Luiz Guilherme Burza. Boa tarde, Luiz Guilherme Burza, meu colega. É um prazer tê-lo aqui como entrevistado neste Espaço Livre. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aí aos nossos ouvintes da difusora. Começando aqui esse Espaço Livre, já que no primeiro turno não deu para a gente fazer a análise devido ao atraso na apuração. E com isso a gente vai aproveitar também que agora tem também o resultado geral até das cidades onde precisou ter o segundo turno aí para definir o prefeito, o futuro prefeito ou, em caso de reeleição, quem que continua governando as cidades. Guilherme, qual a sua análise após o segundo turno destas eleições? Luciana, o segundo turno dessas eleições, combinado com os resultados do primeiro turno, mostrou uma tendência na política nacional ao centro. A gente viveu aí nos últimos anos, desde 2013, 2014, uma polarização intensa na política, né? Com a ascensão do Bolsonaro, a esquerda se radicalizando também, e com isso a gente teve aí essa divisão da sociedade. Mas nesse segundo turno a gente observa os resultados que os candidatos mais moderados, tanto moderados à direita quanto moderados à esquerda, levaram vantagem no resultado eleitoral. Com isso, duas forças políticas bastante importantes, bastante presentes aí nos últimos, vamos dizer aí nos últimos 4, 5 anos na política nacional, um mais antigo, Lula, que foi presidente e tudo mais, que era tido aí como uma pessoa que elegia os postes, né, do Lula. Muita gente colocava aí os candidatos desconhecidos que, com a força do Lula, se elegiam. Nessa eleição. O PT não elegeu muitos, nesse segundo turno elegeu 4 prefeitos. Pela primeira vez desde a redemocratização, o PT não coloca nenhum prefeito em capitais, e isso é um dado importante que pode apontar aí para um certo enfraquecimento do partido, especialmente porque outras forças de esquerda acabaram surgindo. Manuela Dávila, que acabou não ganhando, mas foi para o segundo turno no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e o Guilherme Boulos, o mais importante aí, até pela cidade onde ele concorreu, desponta como novas forças políticas na esquerda. E do lado da direita você tem Eduardo Paes, e um nome que ficou fortalecido foi do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Peraí, que essa eu tenho uma pergunta específica. Como fica o Brasil neste panorama? Então, depois de 16 anos de PT, agora com 2 anos de Bolsonaro, Rodrigo Maia se fortalece ainda mais agora que pleiteia continuar na Câmara Federal? Como líder, né, da Câmara? A eleição do Eduardo Paes, até ontem, na entrevista coletiva do Eduardo Paes, comemorando a vitória e tudo, estava lá presente o Rodrigo Maia. O Eduardo Paes agradeceu ao Rodrigo Maia. Foi uma das vitórias mais marcantes, foi a do Eduardo Paes. Ele até brincou que até página de Facebook que era contra ele estava fazendo campanha, mas muito mais pela rejeição ao Crivella. Você vê como é que essas coisas no Brasil são bastante curiosas. E o Crivella foi ministro do governo da Dilma, e agora colocado lá, a esquerda carioca apoiou o Eduardo Paes na rejeição ao Crivella. E essa eleição fortalece demais o Rodrigo Maia. Não sei, talvez para ele continuar na presidência da Câmara, porque isso envolveria modificação de leis, e isso é uma coisa um pouco mais complexa no jogo político. Mas, de qualquer forma, ele sai bastante fortalecido, talvez até para em 2022 concorrer a um cargo executivo. Talvez até a presidência da República ou o governo do Rio de Janeiro, onde o César Maia, pai do Rodrigo Maia, já foi governador do Rio. Talvez o Rodrigo Maia aí, com essa fortalecida que na verdade ele está tendo desde o começo do governo Bolsonaro, né? Ele conseguiu um protagonismo ali na Câmara bastante incomum para presidentes da Câmara, principalmente durante os governos do PT, onde o presidente da República centralizava muitas coisas. Ele passou a ser tipo um primeiro-ministro?
Quase isso, né? Porque acaba que ele não tem as funções totais do que seria um primeiro-ministro. Mas ele Parlamentarismo, né? Exato, mas ele soube fazer o jogo político muito bem feito e talvez até por uma falta de habilidade política do presidente da República e da equipe que governa o Brasil, que por mais que possa ter alguma boa intenção de fazer algumas coisas, o jogo político a gente começa a perceber que agora, com 2 anos de governo, eles começam a aprender melhor a fazer o jogo político. E o Rodrigo Maia é um cara que é filho de político, ele cresceu vendo aquilo em casa e tudo. Já tinha escola. Exato, é um cara extremamente hábil e ele sai fortalecido, sim, dessa eleição. Mas várias outras forças políticas acabam se fortalecendo nesse ano. No caso, por exemplo, São Paulo, a reeleição do PSDB lá. O PSDB é muito forte no estado de São Paulo. Foi reeleito graças aí a um pouco da força do João Dória, que acabou pesando um pouco nessa queda de braço com o presidente da República, e também há uma rejeição do Guilherme Boulos, que apesar de ter saído fortalecido, ele teve uma votação expressiva, só para fazer um termo de comparação, ele teve muito mais voto nesse segundo turno em São Paulo do que ele teve quando ele foi candidato a presidente há 2 anos. Então isso é marcante e surge como uma nova força na esquerda, a esquerda que depois de Mensalão, depois dos escândalos de corrupção envolvendo o PT e do impeachment da Dilma, acabou perdendo um pouco de protagonismo. Isso, de certa forma, também eles lançam esses nomes, de repente os eleitores até conclamam como escolhidos, mas lançam também pleiteando já aí vagas na Câmara, no Senado, daqui 2 anos. A política ela tem toda essa organicidade, essa dinâmica. Então o que acontece? Muitas vezes o candidato que é derrotado, por exemplo, eu vou usar o exemplo da Manuela Dávila. Ela perdeu lá no segundo turno, em Porto Alegre, mas ela se fortalece muito para uma vaga na Câmara ou talvez até no Senado, que era um pleito dela antigo. Eu lembro que ela protagonizou uma época um projeto que chamava Se Vira nos 30, porque para você ser senador, para uma pessoa ser eleita senador, tem que ter no mínimo 35 anos. Na época ela tinha menos que isso e queria abaixar a idade mínima de senador para 30 anos para ela poder concorrer. Isso lá no auge ainda do petismo e tal. E acabou que esse projeto não foi para frente, só que agora ela já passou dos 35 anos, ela pode vir a ser uma senadora. E vem com um nome forte agora. Exatamente. O Guilherme Boulos, ele se credencia para uma vaga na Câmara ou até para concorrer ao governo do estado de São Paulo, embora seja difícil dele ganhar. Mas o Senado não, já se torna O Senado já é mais fácil e ele pode concorrer de novo à presidência pelo PSOL, né? Vai depender aí de como vai transcorrer o jogo político até 2022. Porque um grande mestre da política, o ex-deputado, o senhor diretas, Ulisses Guimarães, ele tinha uma frase que era sensacional: política é igual nuvem. Você olha, tá de um jeito. Se você olha de novo, já está diferente. A gente não sabe. Aí, como eu citei, o Crivella foi ministro da Dilma e agora, na eleição desse ano, ele recebeu apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro dançou com ele e tudo. O atual presidente, o Bolsonaro, que no impeachment da Dilma evocou até o brilhante Ustra, torturador, ele deu apoio para um cara que tinha sido ministro da Dilma. A política, ela tem essas coisas que... No final, eles tomam café tudo junto, viu? No fim é tudo amigo. A gente que fica brigando aqui embaixo. Pensando um monte de coisa. Você falou do Ulisses. O Ulisses, na época, era PMDB, né? Figura do PMDB e figura nacional. E nesse ano nós temos aí como MDB e PSDB também, eles continuam fortes, eles se fortalecem nessas eleições? O PSDB elegeu 8 prefeitos nesse segundo turno. O mais importante, evidentemente, o Bruno Covas como prefeito da capital paulista, reeleito, né? Bruno Covas herdou a prefeitura quando o João Dória saiu para ser candidato a governador do estado e conseguiu se reeleger agora. Bruno Covas, herdeiro político de Mário Covas, também aí... Também tem escola. Tem escola, também cresceu, é igual filho de músico, ele cresce ouvindo música em casa, a tendência dele entender um pouco mais daquilo é maior do que nós, meros mortais, né? E no caso do Bruno Covas, houve essa reeleição dele, que é um ponto importante para o PSDB paulista, e o PSDB em São Paulo elegeu outros prefeitos também, e isso fortalece demais. E voltando a falar do PT, um dado curioso, que o PT elegeu 4 prefeitos nesse segundo turno,
mas dos 4, 2 em Minas Gerais, 2 em São Paulo. Então, mostra que pelo menos nesses 2 estados ainda existe alguma força. E talvez a grande derrota do PT nessa eleição tenha sido em Recife, né, onde 2 primos concorreram, o João Campos foi eleito pelo PSB e venceu a prima dele, a Marília Haas, que estava concorrendo pelo PT. E Recife é uma capital importante do Nordeste, capital de Pernambuco, estado natal do Lula. Ali eu acredito que foi uma derrota um pouco mais complicada, embora ela não fosse uma petista raiz. Guilherme, a gente estava fazendo um comentário do PSDB e do MDB. Você falou do PSDB. E o MDB? Sim, o MDB, ele mantém a força, ele perdeu um pouco de prefeituras no primeiro turno, porque até a última eleição o PMDB era o grande partido das prefeituras, era um partido que tinha uma capilaridade muito grande em pequenas cidades e tudo mais. Ouro Fino mesmo, o prefeito Maurício era do MDB, né? Às vezes a gente até confunde e fala PMDB. E o MDB é aquela coisa, né? Porque sempre ele tem cargos políticos. É incrível como ele nunca sai desse panorama político, ele sempre está presente. Porque o MDB ele acaba sendo uma coxa de retalhos, né? Você tem dentro do MDB, você tem tanto políticos que tendem mais à esquerda quanto que tendem mais à direita. Então ele acaba sendo um partido de centro. E como foi o grande partido responsável pela redemocratização do Brasil, não dá para negar isso, a gente citou Ulisses Guimarães agora há pouco, que era chamado Senhor Diretas e foi o presidente da Assembleia Constituinte, e do MDB surgiram muitos outros partidos. O PSDB ele surge do PMDB, um racha que teve na década de 80 em função do Quércia. São partidos que tendem ao centro. Muitas vezes, dependendo do jogo político, eles pendem mais para a direita ou pendem mais para a esquerda. No caso do MDB, por que ele consegue esses cargos todos? Política é um jogo. Como ele tem uma capilaridade, tem muitos prefeitos e você consegue atingir uma população muito maior, é interessante para um governante ter aquele partido como aliado e não é bom ter como adversário. Só que o PMDB também perde um pouco de força, porque diminuiu o número de prefeituras em relação a 2016. O que eu analiso dessa eleição desse ano aí como um todo, pegando primeiro e segundo turno? A gente está entrando numa nova fase política. As forças políticas no Brasil estão sendo redesenhadas. Com o fim da grande influência do Lula, aquele poder, igual eu mencionei no começo, que o Lula elegia quem ele queria. Ninguém conhecia a pessoa, tem apoio do Lula, eu vou votar. Com o Bolsonaro não conseguindo transferir a popularidade dele, que se verificou na eleição, para os candidatos que ele apoiou, e com outro fator que é importante ser citado, que é a cláusula de barreira e o fim das alianças proporcionais. Com isso, você vai ter uma diminuição do número de partidos aptos a concorrer às eleições. Você vai concentrar força nos partidos, principalmente os partidos mais fortes. Muita gente acha que isso é prejudicial para a política, outros consideram salutar. Eu, particularmente, considero salutar porque você acaba tendo um fortalecimento dos partidos e você fortalece a política interna de cada partido. Em vez de você segmentar, você ter 4, 5 partidos muito parecidos, você junta esses partidos num só e aí dentro do partido você tem os debates e depois você sai com um número reduzido de candidatos, com propostas mais afinadas e tudo mais. Isso vai redesenhar a política brasileira nos próximos anos. É um pouco temerário eu tentar fazer um exercício de futurologia agora, porque a análise a gente tem que fazer com base no que já aconteceu. Mas o resultado da eleição desse ano, com essas novas regras políticas, vão trazer um novo quadro aí que a gente vai começar a ver a partir de 2022 ou talvez só a partir de 2026, visto que na tradição que a gente viu desde que foi instituída a reeleição no Brasil, todos os presidentes que estavam ocupando o cargo foram reeleitos. Então isso pode perdurar um pouco mais a força do Bolsonaro por mais alguns anos. Mas aí nos próximos 6, 8 anos a nossa política vai mudar e a gente tem a esperança que melhore o quadro político brasileiro. E que as pessoas conheçam mais de política, porque essa história de que futebol, política e religião a gente não tem que comentar, eu acho isso muito errado, porque o cidadão é político. Guilherme, muito obrigada pela sua participação aqui e gostaria das suas considerações finais. Então, Luciano, você falou uma coisa muito importante. As pessoas precisam se informar mais sobre política. É importante você procurar ler o que o político que pensa diferente de você está falando, mas não ler, porque se você for
procurar o que o seu lado fala do adversário e sempre vai falar mal. Não é que você vai aderir ao outro lado. Até para você criticar, você tem que saber exatamente o que o lado oposto está pensando. O grande problema desses 3 temas que você citou é que as pessoas discutem com o fígado, não com a cabeça. Muito bom. Às vezes a nossa verdade não é a melhor verdade. Então é bom a gente ouvir a verdade do outro, né? Exatamente. Eu gosto de pegar o futebol porque, assim, raramente uma pessoa troca de time, né? A pessoa torce, até pega mal, a pessoa que torce por um time vira casaca, vira lata, tem esses termos. Só que em política não pode ser assim, porque a política e a administração e a atuação política, elas mudam. Então, de repente, um político que hoje é bom para um determinado cargo, para ocupar alguma coisa, daqui 5 anos pode já não ser, porque ele foi atropelado pela história, mudou o contexto mundial, mudou... Às vezes ele é melhor no legislativo, não no executivo, ou vice-versa também. Exatamente. Você tem políticos que são excelentes no legislativo e quando assumem o executivo são uma desgraça, e o contrário também. Políticos que, como executivo, se dão muito bem, mas que quando vão para o legislativo ficam perdidos lá. A análise política é importante você ter aí o eleitor saber como que ele vê a política, se ele alinha com um determinado partido ou com outro, mas sempre está aberto a pensar assim, será que o meu lado está errado? E será que o lado oposto está certo? Independente do lado, independente se a pessoa é bolsonarista, se é petista, se é tucano, se é MDB, ele sempre tem que estar com essa visão para na hora de votar ter um voto mais consciente e na hora de debater também com mais conhecimento. E só pode cobrar aquele que conhece um pouco. Exato. A cobrança política é importantíssima. E um dado também, já que para fazer, a gente lembra das coisas. A gente ouve muito falar, você tem que cobrar o político que você votou. Não, não é só o político que você todos os políticos, todos os vereadores de Ouro Fino, independente se você votou, não, eles são seus vereadores, você pode cobrar todos, dos deputados a mesma coisa e do presidente também, não é porque eventualmente você não votou no prefeito, no governador ou no presidente, que você não pode cobrá-lo, você pode, ele é o seu presidente, ele foi eleito com o voto da maioria e governa para todos. Até porque no caso de vereador, por exemplo, se o candidato que eu votei não foi eleito, aí eu não tenho direito de cobrar nenhum? Não, eu tenho direito de cobrar todos que estão lá. Tá certinho. E lembrando também que são todas autoridades políticas, porém, são funcionários da população. E eu agradeço muito a participação do Luiz Guilherme Busa, nosso colega, comentarista, também advogado. E você continue na nossa programação agora, com o Vale Tudo, a apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde, até amanhã, se Deus permitir.